Estamos de volta aqui na nossa programação da BMC News, seguindo com as nossas entrevistas. A gente recebe agora André Momberger, especialista em mercado de capitais. Sempre muito bem-vindo, André. Obrigada pela sua presença. Prazer falar contigo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, Paula. Prazer é meu. Obrigada. Momberger, a gente tem acompanhado, inclusive, hoje ouvimos ali falas do ministro Fernando Haddad, de Gabriel Galípolo. O Haddad, de alguma forma, reconhecendo até mesmo a necessidade de um ajuste fiscal, defendeu ali um debate que ele chamou de honesto. Olhando para o lado do investidor, esta mudança, talvez, ou esse reconhecimento de discurso, ele chega tarde ali já há algum tipo de impacto que você possa perceber, né? Inclusive, se a gente pode olhar ali para preocupações quando a gente pensa em prêmio de risco, nas decisões de alocação dos investidores? Existe aquela famosa frase do popular, né? Antes tarde do que nunca, né? Mas, evidentemente, chega muito tarde. Não me parece ser algo que, na prática, vá trazer grandes resultados, porque se nós pegarmos o histórico dessa história toda, que começa lá no início do ano passado, quando se admitiu que não seria cumprida a meta fiscal, o arcabouço começou a ter problemas, a gente acompanhou todo o impacto nos mercados, depois toda aquela cantilena daquele pacote de redução de gastos no final do ano passado, que foi acompanhado do trágico anúncio, junto com a redução para o IR até 5 salários, enfim. Quando a gente olha para todo esse histórico, me parece falar mais do mesmo, né? Temos que rever o fiscal. A própria Simone Tebet, há 15, 20 dias atrás, falou a mesma coisa e até projetava que teria que se fazer alguma coisa a partir de 2027, né? Por que não já? Uhum. Então, eu acho que, sob ponto de vista estrutural, obviamente que é importante que as autoridades admitam isso, mas me preocupa a ação, né? O que será feito efetivamente de prática, porque até agora a realidade não se mostrou factível para essa preocupação demonstrada. Inclusive, olhando para estas falas dele, ele defendendo ali que essa agenda fiscal ela precisa ser adotada pelos 3 poderes, não apenas para o executivo. Você acha, Momberger, que existe um ambiente político ainda para esse alinhamento? Ou a gente pode ver, de repente, ali esse risco fiscal continuar pesando bastante ali nas expectativas? Olha, eu te diria que esse é um comentário muito pertinente e eu concordo com o ministro nisso, né? Porque todos os poderes têm a sua responsabilidade. Quando a gente vai para o legislativo, a questão das emendas, né, é notório, isso todo mundo já sabe, que todo ano tem mais emendas, aumenta esse patamar. E a gente fala daqueles 50, 60 bilhões como se fosse dinheiro de bolso, né? E a aplicação prática desses recursos, a gente sabe muito bem que não necessariamente são utilizados para o que se precisa, muito mais para questões eleitorais. Então, o legislativo tem, sim, um papel importantíssimo nisso, e o judiciário, da mesma forma, não só na questão estruturante dos seus próprios gastos, mas também na celeridade como vocês devem lembrar, um tempo atrás, algumas aprovações que os ministros do FTS deram para tirar do orçamento algumas despesas obrigatórias. Uhum. Então, essas coisas, na minha visão, elas não deveriam acontecer. Então, quando o ministro fala que todos têm que andar junto, concordo, né? Mas, obviamente, que o papel de propor é muito mais do executivo. O André, ele também falou sobre o consumo ali das famílias, do investimento, né? Foram citados, e sempre é também citado pelo governo como um todo, sendo ali grandes motores do crescimento. Na sua avaliação, quando a gente pensa nisso, este cenário, ele é consistente, de fato, para justificar até uma exposição maior a ativos de risco no Brasil hoje? Como que você avalia? Olha, quando a gente olha sob o ponto de vista macro, é aquela velha história que já se fala no mercado, né? Tá o governo pisando no acelerador e o Banco Central pisando no freio em relação à possibilidade de aumentarmos o PIB através do consumo e com essa injeção de crédito que o governo vem promovendo sistematicamente no mercado, sem aumento de produtividade.
Então, isso, num primeiro momento, não me parece saudável. Agora, só do ponto de vista micro, evidentemente que existem setores que se beneficiam disso. E isso vai se refletir no preço dos ativos. Então, o investidor, apesar do macro não estar favorável nesse sentido, quando ele olha para o micro e determinado setor vai se beneficiar desse processo de injeção de capital, a ação invariavelmente tende a subir. Então, o papel dele é justamente garimpar essas oportunidades. Então, evidentemente, vão ter setores que se beneficiam disso, sim. Monberg, um prazer falar com você, Maurílio Goldner. Seguimos aqui acompanhando movimentações no mercado também, trazendo toda essa expectativa de investidor e como um todo. Eu tenho uma pergunta para você também em relação ao portfólio, né? Porque é o seguinte, o risco fiscal está em alta, a política monetária está restritiva, mas o investidor pode encontrar oportunidades. Inclusive, estamos perto, já estamos com a Bolsa na máxima do ano, e podemos ter de novo uma busca ali do topo histórico, lá dos 137.400 pontos. Na sua visão, é hora de ser mais defensivo? É hora de apostar aí numa recuperação dos ativos? O que você tem em mente na carteira? Tudo bem, Maurílio? Também é um prazer estar aqui batendo esse papo com você. Quando a gente olha para o comportamento dos ativos brasileiros hoje, parece estar se realizando aquilo que os analistas vêm afirmando há muito tempo, né? A Bolsa do Brasil está barata, a Bolsa do Brasil está barata. A gente sempre tem aquela sensação, mas pode ficar um pouco mais barata ainda, né? Claro que nós estamos falando do ponto de vista de nominal, né? Se a gente colocar a inflação nesse processo todo, nós ainda estamos com a nossa Bolsa devendo muito. E mesmo estando muito próximo da nossa referência de topo histórico, me parece que estamos longe de atingirmos o percentual que as oportunidades tendem a nos oferecer. E tem alguns setores no Brasil que notoriamente vão se beneficiar muito da questão das tarifas impostas pelos Estados Unidos, em função de alguns ganhos relativos que nós temos. Na minha visão, por exemplo, qualquer ação ligada ao agro dificilmente não vai performar, seja pela questão estruturante do Brasil, que o agro sempre costuma oferecer resultados consistentes, seja pela oportunidade que o mercado está oferecendo em relação a negócios mundo afora, né? Então, é só olhar as ações ligadas ao agro, já está se demonstrando. Outro setor que me parece que tem muito espaço ainda, quando a gente fala do setor de alimentos, especialmente os que exportam, né? Então, vamos olhar para JBS, Marfrig, BR Foods e outros players desse setor. Você olha, as ações continuam oferecendo um upside interessante e, na minha visão, com muito espaço de subida ainda. Quando a gente olha para a questão doméstica, claro que o fiscal continua sendo um elemento muito importante para continuarmos avaliando. Mas a própria fala do Galípolo hoje, em relação à questão de que talvez tenhamos só mais 0,5% de alta, e aí estabiliza, para começar a pensarmos em baixa, quando a gente olha no patamar já de apostas do mercado, já se entende que talvez antes do final do ano possa se iniciar um ciclo de baixa de taxa de juros. E aí nós vamos beneficiar alguns cíclicos domésticos, que também já começam a aparecer. Algumas construtoras, o nosso varejo, a questão educacional, empresas de tecnologia. Então, mesmo com a proximidade do topo histórico, mesmo com essa confusão global, o Brasil, por incrível que pareça, se oferece como um player interessante. E eu acho que eu não me surpreenderia se deixássemos esse topo histórico para trás muito breve, Maurílio. Sim, com certeza. E, inclusive, quem gosta aí de análise técnica está apontando aí que é o próximo topo aí, que essa é a tendência. E aí depois, como é topo histórico, o que vai acontecer, ninguém sabe. Então, com certeza, é um ponto aí para a gente acompanhar. E não deixa de ser uma grata surpresa, né, André? Porque a gente estava vendo, inclusive,
um pessimismo muito maior em relação a tudo isso. Outro ponto também que tem surpreendido nessa reta final de abril é a volta do investimento estrangeiro na B3. A gente viu um começo de mês extremamente negativo, foi tão negativo que chegou a reverter todos os ganhos do ano, né? A gente tinha um ano de 2025 positivo em janeiro, fevereiro e março, chegou em abril, reverteu isso tudo, passamos a ficar em déficit. Agora, de novo, uma reação, novas entradas de fluxo estrangeiro, e agora a gente está passando aí dos 6 bilhões, quase, né? Chegando em 6 bilhões positivos em relação a esse fluxo estrangeiro. Mas, ao mesmo tempo, esses saldos aí como um todo, esse fluxo com muita oscilação, pode ser um sinal apenas de toda essa incerteza global, ou você analisa também como uma perda de atração estrutural do Brasil para o investidor estrangeiro como um todo? Você se refere a uma possível saída ou... porque, como você falou, ele está voltando agora, né? Ou então... Está voltando, exato. Se diz respeito a... ele volta, mas sai rápido, seria isso? Isso, nesse sentido, e além de tudo também... Sim, além dessa volatilidade que é natural, né? Acontece mesmo, mas ao mesmo tempo, em relação à credibilidade do mercado como um todo, ou se simplesmente o estrangeiro está mesmo em busca do seu dinheiro, né? Em busca dos seus ganhos, em busca das oportunidades como um todo. Tem a ver só com isso ou tem a ver também com um pouco da questão estrutural? Não, eu acho que está ligado único e exclusivamente à oportunidade, né? Porque pela questão estruturante, nós sabemos que temos muito tema de casa para fazer ainda, e boa parte desse capital que nos deixou ano passado e no início desse ano se deu em função disso. Mas quando a gente olha de novo, né, para a posição relativa do Brasil em relação ao que está acontecendo no mundo, nós até estamos numa posição não confortável, diria assim. Porque quando a gente olha quem está competindo com a gente por esse dinheiro, boa parte desses países hoje já está enfrentando problema. Então vamos pegar os emergentes. Vou colocar a China ainda como um emergente, né, em função dos BRICS, né? Por uma questão óbvia, né, por enquanto estão suspensos fluxos de negócios ou de recursos para lá. A Índia, todo mundo sabe que está muito cara. O México, em função justamente dessa negociação do tarifaço do Trump, já começou a sofrer uma saída de capital para outros países emergentes. Então nós estamos falando aqui de grandes competidores por dinheiro nosso, com problemas. O Brasil saiu-se até relativamente bem na questão do tarifaço, com os 10%. Nós somos um país que oferece uma ótima liquidez, ainda que com problemas, mas temos bons fundamentos institucionais. Então, esse recurso acaba olhando para o Brasil, somado ao fato, falou há pouco, de que nós temos oportunidades, ou seja, o Brasil ainda está barato em relação a ativos, e uma taxa de juros muito, muito atrativa, do ponto de vista real, isso tudo o investidor olha e diz assim, olha, o Brasil é um local para se colocar dinheiro agora. Então, claramente, isso está acontecendo. Daí, voltando à minha dúvida que eu tinha com você, será que esse dinheiro pode sair rápido? Sim, pode sair tão rápido quanto entrou, né? Justamente porque nós estamos devendo o tema de casa. Por enquanto, é uma oportunidade. Se, por acaso, alguém acenar do outro lado lá dizendo, aqui está melhor, o dinheiro vai de novo, né? Mas, momentaneamente, eu acredito que nós vamos receber esse fluxo, e esse fluxo vai ser fundamental para abastecer, especialmente o nosso mercado de renda variável. Nesse sentido, né, quando a gente olha aqui nesse sentido, com o dólar ainda, né, dólar enfraquecendo, essa expectativa de uma desaceleração na economia dos Estados Unidos, esses mercados emergentes aí ganhando esse protagonismo, inclusive o Brasil sendo, né, aí, uma atração, tendo essa atração, nem que seja momentânea, mas tendo, você vê, de fato, ainda depende muito também, muito desse cenário específico de uma moderação, sem recessão. Quais poderiam ser as consequências, de fato, caso a gente venha ter ali um cenário não recessivo, vamos dizer assim, nos Estados Unidos? A gente pode acabar perdendo essa atratividade. Eu acredito que não, Paulo. Eu acho que o cenário recessivo, especialmente nos Estados Unidos, ele acaba não sendo bom para ninguém, né? Se nós considerar que os Estados Unidos hoje representa mais do que 25% da economia mundial, não tem como sair ileso de uma recessão americana.
Se tivermos um soft landing, essa recessão não se concretizar, os Estados Unidos chegarem em acordos confortáveis com outros países, até mesmo com a própria China, que já está se ventilando essa possibilidade, eu acredito que esses mercados estando mais estáveis acaba nos ajudando também, né? Claro que essa atração relativa que eu falei há pouco de um país não estar tendo negociações bilaterais com outro pode nos favorecer, talvez isso diminua um pouco, mas não a ponto de causar algum estrago ou uma queda substancial. Eu sempre prefiro não ter recessão, né? E ainda mais tratando-se de Estados Unidos. Então, eu acho que não, Paulo. Acho que a gente sai bem em qualquer um dos dois cenários. André, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, né? Ainda temos muitas incertezas quando a gente pensa de fato ali ao cenário externo. Hoje mesmo o próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, falou muito, né? Destacou ali bastante o quanto ainda é importante olhar ali que boa parte desses movimentos dos ativos aqui acabam vindo de toda essa questão do cenário internacional. Queria entender um pouquinho da tua leitura, né? Como que você tem enxergado, inclusive pensando aqui para o nosso Banco Central, para a nossa política monetária. A gente tem também todas as questões fiscais pesando dentro do nosso doméstico, mas toda essa instabilidade externa. Como que você enxerga ali os próximos passos para a nossa taxa de juros aqui no Brasil? Eu acredito que o Galípolo está fazendo um trabalho correto, né? Trabalho técnico, assim como todos os outros diretores do Banco Central. E era esperada, essa subida era necessária no contexto econômico, mas a gente tem algumas oportunidades. A primeira delas é que, por exemplo, vamos lá, o que nós temos que geralmente levar em consideração na questão da estrutura da taxa de juros? É a inflação, né? A inflação começou a dar sinais de arrefecimento. A taxa do dólar, voltando para um patamar um pouco mais civilizado, digamos assim, ajuda nesse contexto também. Nós temos uma safra maior esse ano, vai favorecer também na questão dos alimentos. E a própria correlação da nossa taxa de juros com a taxa de juros americana. O FED já ventilou a possibilidade agora em junho retomar a baixa de taxa de juros de lá. Tanto é que isso está ajudando na recuperação dos mercados, apesar do tarifaço. Então, nessa comparação relativa, também nos favorece. Então, quando a gente olha para todos esses fatores, não é de se espantar quando a gente olha lá para o DI 27, que ele já esteja precificado abaixo dos 14. Porque o mercado já começa a enxergar, quem sabe, a possibilidade de encerrarmos o ciclo agora nesse 0,5%. Levar até 14,75%, obviamente ficar um período nesse patamar, e se eventualmente tivermos alguma boa notícia vindas do fiscal, talvez dê até para antecipar essa baixa. Claro que isso vai ser muito importante. Mas o que está me deixando bastante confortável em relação ao Galípolo é que ele realmente está levando esse processo de uma forma muito técnica e não política. Então eu acho que talvez tenhamos boas notícias para 26 nessa área. Maravilha, André. Quero agradecer, que assim seja, né? Muito obrigada pela sua presença. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição de vocês. Um grande abraço.